Olá, alunos do segundo ano de Direito da Unifatesc. Eu tô aqui hoje para a gente tá vendo o material que eu já deixei para vocês lá da nossa aula, da nossa próxima aula, tá? A gente tá vendo em sala o conteúdo dos princípios do direito do trabalho. Então, como algumas turmas estão em alguns princípios mais para frente, outras nos princípios mais para trás, eu vou dar uma revisada aqui com vocês, ok? Isso tudo está lá no material de apoio de vocês, tá? A gente já viu o princípio da proteção, né? Que é aquele que o direito do trabalho tem a função de proteger o empregado, porque supostamente o empregado é economicamente hipossuficiente. Aí a gente, em algumas salas, eu vi só o princípio da proteção. Em outras salas daqui em diante eu já não vi mais, tá? O próximo princípio é o princípio da norma mais favorável. Então, onde o operador do direito deve optar pela regra mais favorável ao empregado. Então, se por acaso chegar alguma demanda, né, à Justiça do Trabalho e ali tiver duas normas falando sobre o mesmo assunto, o operador do direito, no caso o juiz, ele deve optar sempre pela norma mais favorável ao empregado, tá? Principalmente por conta do princípio da proteção, que deve se proteger o hipossuficiente. O próximo princípio é o princípio da continuidade da relação de emprego. Esse princípio, ele presume que todo contrato de trabalho, via de regra, é um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Então, ou seja, sempre haverá continuidade da relação de emprego. Então, na dúvida, presume-se que o contrato foi celebrado por prazo indeterminado. Então, a mesma coisa, se houver uma demanda, né, o juiz, e naquele contrato não estiver falando nada, o juiz vai entender que era um contrato por prazo indeterminado. Princípio da primazia da realidade. Vocês vão encontrar na doutrina também como o princípio da primazia da realidade fática. Tá? Então, o que acontece com esse princípio? Muitas vezes o que está escrito nem sempre é o que acontece na realidade. Então, cabendo ao juiz sempre avaliar a realidade dessa relação de emprego. Pessoal, aqui é onde a gente já comentou em sala, tá? O empregado, ele tem que fazer prova dessas questões. Por exemplo, que se ele faz hora extra e no contrato dele está escrito outra coisa, se o salário é pago um valor e é pago outro valor por fora, ele vai ter que fazer prova disso, ok? O próximo princípio é o princípio indúbio pro operário. Esse princípio ele foi transportado daquele princípio indúbio pro réu, lá do direito penal. Esse princípio ele tem a finalidade de proteger a parte presumidamente mais frágil na relação jurídica, que é o trabalhador. E, se possível, presumir que a parte a aplicação, daí, se possível, a aplicação desse princípio indúbio pró-operário, tá? Mas ele tem a necessidade de certas condições, que são esses dois próximos princípios que a gente tem aí. Princípio da irrenunciabilidade de direitos. Por este princípio, não pode o empregado, ainda que o faça com autonomia de vontade, renunciar os seus direitos. Da mesma forma, não pode o empregador exigir que ele renuncie esses direitos. Com a reforma trabalhista, foram inseridas na lei algumas exceções, tá? Mas ele, por exemplo, ele não pode deixar de querer receber salário, férias, 13º, tá? Há algumas coisas que a legislação mudou que a gente vai estar vendo futuramente. O próximo princípio é o princípio da condição mais benéfica. Esse princípio ele importa na garantia de preservação ao longo do contrato, da cláusula contratual mais vantajosa ao trabalhador, que se reveste de caráter de direito adquirido. Então, qualquer modificação que venha excluir uma vantagem,
ela será possível, mas ela só pode para os novos empregados. Os admitidos antes da alteração não pode. Isso aí também vai estar lá no enunciado 51 do TST. Mas também com a reforma trabalhista já temos exceções à regra desse princípio, tá? Então, se ele, por exemplo, ele tinha direito a uma hora extra num valor superior ao que a lei determina, isso não vai poder ser retirado, tá? Só para os empregados novos. Depois a gente passa a ver ali sobre a natureza jurídica do direito do trabalho, que eu vou estar falando com vocês num próximo vídeo, ok?